Clicar aqui. Beleza. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu tô aqui no instituto, né? Aí não veio aluno presencial. E acaba que eu vou dar aulinha aqui. O problema é que eu vim preparado para dar aula de um jeito, só que não funcionou a mesa. Aí não tem os aplicativos direito para eu rodar as coisas aqui. Aí fica meio complicado. Mas nós dá um jeito aqui. Não tem nem o Paint aqui para editar minhas coisas. Então, na hora tem que dar um jeito nisso. De toda forma, eu preparei alguns exercícios para explicar para vocês. Coisas que muito provavelmente vão cair parecido na prova, tá? Então, estou com eles feitos aqui já. Primeiro é um exemplo do Halliday mesmo. Acho que esse exemplo aqui ele é bem ilustrativo sobre o que pode cair na prova ou não. Deixa eu fechar aqui. Não tem como fechar aqui, deixa eu falar. Então vamos ler aqui. Então, muito importante saber fazer esse exercício aqui, tá bom, pessoal? Que é o exercício mais básico que tem de tubo em U. Então, o tubo em forma de U dessa figura contém dois líquidos em equilíbrio estático. No lado direito existe água de massa específica. Então, ali está a massa específica, que a gente costuma chamar mais de densidade aqui, né? E no lado esquerdo existe óleo. Então, qual que é o grande lance? O óleo, ele tem uma densidade menor que a da água. Sendo assim, ele flutua em cima da água. Por isso que ele está em cima da água, né? Por isso que ele está mais acima do nível que a água chegou, né? Se vocês repararem bem aqui. O óleo está mais acima, né? Como se ele estivesse em cima da água e não o contrário. Isso é o que acontece com coisas que têm a densidade menor que a do fluido onde elas estão submetidas, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Dei vários exemplos, tipo a bola de vôlei, o iceberg, um balão de hélio, né? Os valores das distâncias indicadas na figura são 135 milímetros e 12,3 milímetros. Qual é a massa específica do óleo? Beleza. Galera, antes de mais nada, e desculpa novamente, né, as coisas não funcionarem direito, a gente quer que funcione, né? Realmente eu não saio de Joinville para vir para cá para fazer as coisas dar errado, né? Mas, pô, é sempre uma coisa diferente. Hoje de manhã o meu computador não funcionou no projetor. Hoje a caneta não está funcionando e não tem aplicativo para editar as imagens. Não vai dar para eu fazer a conta, né? Bem, fazer o quê, né? A gente tenta dar um jeito. Vamos entender como é que vai ser a resposta desse problema, né? A grande questão é o seguinte: qual é a massa específica do óleo? Sendo que a gente já tem todas as informações suficientes para encontrar isso. Tudo aqui vai estar relacionado com a questão da pressão, ok? Como a gente já conversou bastante nas aulas teóricas, nas aulas de exercício, vocês já me ouviram falar muito isso, a pressão ela depende especificamente da altura. Então, por isso que a pressão nesse lugar aqui, neste lugarzinho, ela é igual aqui. Então, a pressão é a mesma, ok? Então, a pressão nesses dois lugares aqui é a mesma, uma vez que este elemento aqui, esse tubo está em equilíbrio, né? Então, esse é o grande primeiro passo aqui, a gente levar em conta que a pressão é a mesma. Muito bem. O que o enunciado diz aqui? Opa, pode entrar. Só um segundo, Vilmar. Eu vou começar a projetar aqui na tela, tá, pessoal? Só um segundinho. Só um segundinho que a gente já volta aqui.
Eu acredito nisso. Porque, desculpa, Vilmar, 1000 coisas ao mesmo tempo é complicado, mas espero que tu entenda. Eu tenho dois líquidos diferentes, né? Então, como a água ela tem uma densidade maior que a do óleo, então eu preciso de menos água para criar a mesma pressão. Esse negócio só está em equilíbrio porque a pressão dos dois lados é igual. A pressão do lado esquerdo aqui no tubo de óleo é igual ao do lado direito. Então, o que acontece, né? Eu preciso de mais óleo, mais massa, para ter aquele mesmo impacto que aquela quantidade de água tem numa altura menor. O que a maioria dos alunos confunde nessa situação é achar que o óleo ele é mais denso que a água. Não é, o óleo ele é menos denso, por isso que ele boia, por isso que ele flutua, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, bem, então são os 2 pontos que eu expliquei, né? Agora, como é que a gente vai encontrar a densidade do óleo? A gente tem que levar em conta que aqui a pressão é igual e eu preciso de todo esse óleo para ter essa mesma pressão que um pouco menos de água faz. Então, se tu olhar aqui na figura, a quantidade de água que eu tenho aqui é uma coluna L de água, enquanto de óleo é L mais D, é um pouco mais. Então, eu vou ter 2 expressões que vão me dar o mesmo valor de pressão, só que uma eu vou ter um pouco mais de altura do que a outra. Mas, em compensação, aqui eu vou ter uma densidade menor que aqui. Né? É isso que a equação mostra aqui. Ó. Pressão na interface, né, é igual ao P0, que é a pressão externa, vamos pensar assim, a pressão da atmosfera, que está agindo aqui nos dois, né, porque o tubo está no planeta, né, então ele está sofrendo uma pressão externa da atmosfera. Mas, se eu estou pensando no lado direito, né, no tubo do lado direito, a densidade da água, a gravidade e a altura L. Então, aqui, qual é a pressão que este pontinho onde eu estou passando a mãozinha está sofrendo? A pressão de toda essa coluna de água, que é a pressão externa, né, a pressão externa mais a pressão da coluna de água. A pressão externa eu estou chamando de P0, já vou mostrar por quê. E a pressão da coluna de água é simplesmente a equação que eu mostrei para vocês. Densidade do fluido, gravidade e comprimento da coluna. Mas, como esse sistema está em equilíbrio e aqui na interface nós temos a mesma altura, então significa que aqui a pressão também tem que ser a mesma. Aqui, na troca de um fluido para outro, tem que ser a mesma. Por todas essas coisas que eu estava falando agora há pouco. Bem, qual que é a pressão aqui? A mesma coisa. P0 mais densidade. Só que densidade do quê? Densidade do que está em cima. Porque o que está causando a pressão é o líquido que está em cima. Ele que está empurrando, entendeu? Densidade, que é o ρ do óleo, né? Gravidade, vezes o comprimento da coluna de óleo, que aqui no caso é L mais D. Então, são as 2 equações que a gente tem aqui. Ó. E qual é o grande lance? Na interface, as pressões são as mesmas. Tem que ser as mesmas. Senão não estaria em equilíbrio. Diga. Do lado da água, não era para ter um pouquinho mais de pressão, talvez elas poderiam estarem no ar? Tipo, além da pressão da água, que são consideradas essa pressão extra da atmosfera, que ela tem um pouco mais de atmosfera? Bem, tu não está errado. Só que é uma diferença tão pequena que a gente ignora. Basicamente é isso. Boa pergunta aqui, ó. Só para deixar claro que o colega perguntou, ele perguntou se o fato de ter uma pressão um pouquinho maior, um dezinho a mais aqui de pressão atmosférica, se isso afetaria o equilíbrio, se isso não teria que entrar na equação. Teria. Só que é algo tão ínfimo, algo tão pequeno que não vai mexer em grandes unidades aqui na nossa conta, né? Vai ser lá na 4ª, 5ª, 6ª casa. Então, é isso aí. Então, a gente vai igualar essas 2 equações, e as 2 equações, então, vão ficar dessa forma aqui, ó. Vai ser simplesmente a densidade do líquido, que eu não sei, igual a densidade da água, L sobre L mais D, que é simplesmente isolar a densidade do óleo ali, que eu não sei. E o P0, bem, o P0 é o mesmo dos 2 lados, né? Já que nós temos a pressão atmosférica dos 2 lados, como uma pressão inicial agindo sobre os fluidos,
elas se anulam, né? O P0 dos dois lados do tubo é o mesmo. Muito bem. Bem, então agora que a gente tem o L e tem o D, está tudo no enunciado aqui. O L e o D estão aqui no enunciado, a densidade da água também, pronto. Então, veja que a conta é fácil, a questão é saber qual que é o segredo para resolver, o bizu aqui. E o bizu é saber que na interface a pressão é a mesma, porque está em equilíbrio. Muito bem. Bem, um exercíciozinho bem parecido com o que tem na prova, só para deixar isso claro aqui. Vamos pegar um outro exercício que eu tenho aqui. Fazer eu aqui. Bem, saindo de um probleminha de fluidos, vamos ver um probleminha de oscilação, um pouco complicado aqui. Então, eu vou dar uma lida para vocês. Um bloco de massa 5,4 quilos, em repouso em uma mesa horizontal sem atrito, está ligado a um suporte rígido através da mola. Bem, então a gente tem uma massa e tem uma mola. Sistema massa-mola. Algo que está lá no capítulo 15 do Halliday 2, que eu pedi para vocês estudarem, que eu passei na aula teórica. Sistema massa-mola. A gente conhece as equações de movimento, são as equações que envolvem cosseno, as equações de energia envolvem o deslocamento, a contração ou a expansão da mola ao quadrado, dividido por 2. E por aí vai, algumas equações que a gente viu. E também a conservação de energia, né, a princípio. Vamos lá. Uma bala, um projétil, para não ser tão tosco, de massa 9,5 gramas e velocidade de módulo 630 metros por segundo, super rápido, atinge o bloco e fica alojada nele. Esse tipo de colisão a gente estudou em Física Geral 1. Em Física Geral 1 a gente vê isso lá no final, na última prova, no assunto de colisões, momento linear. Existem dois tipos de colisão, né? A gente vê em Física Geral 1 os dois tipos básicos de colisão, que são quais? É a colisão elástica e a inelástica. Qual que é a ideia da colisão elástica? Vou te dar o exemplo... Isso. Vou dar o exemplo mais básico que tem de colisão elástica, que é o seguinte. Quando nós batemos numa bola de beisebol, por exemplo, desconsiderando qualquer deformação da bola, a bola bate e vai. Porque a bola de beisebol é de um material bom, etc. Agora imagina se a gente jogar, para um jogador de beisebol bater, uma massinha, né? Se a gente jogar uma massinha, a massinha não vai bater e o taco vai sair, ela vai se agregar no taco. Então, a primeira colisão é elástica, porque funciona tipo um elástico, bateu, foi, uma bolinha elástica. A outra é inelástica, e perfeitamente inelástica, porque ela se deformou completamente ao formato do taco. Aqui é o que está acontecendo, uma colisão completamente inelástica, porque o projétil, ele se alojou no bloco, ele agora faz parte do bloco, que nem a massinha faz parte do taco agora. Determine a velocidade do bloco imediatamente após a colisão. E B, a amplitude do movimento harmônico. Então, a princípio o bloco estava parado, ele estava na posição de equilíbrio. O que vai causar o movimento nele é essa velocidade inicial, esse peteleco ali que a bala deu, né? Que o projétil deu. Então, a gente vai ter que partir de alguns pressupostos aqui. Primeiro, que é uma oscilação não amortecida, uma oscilação simples, perfeita. Segundo, que a colisão é completamente inelástica e que todo o movimento inicial do bloco vai vir por meio desse projétil. Então, toda essa velocidade que ele tem aqui, e junto com a sua massa, todo esse momento, toda essa quantidade de movimento, vai agora ser transmitida para o bloco também. Por meio disso ele vai oscilar. Tá? Então, como eu havia dito aqui. Agora, qual que é o grande lance, né? Como, apesar de ser uma colisão inelástica, o momento linear ele é sempre conservado na física, né? Assim, de forma geral, a gente só, nas físicas gerais em especial, a gente, quando vai resolver um problema de momento, a gente sempre conserva ele.
né? Então, o nome é colisão inelástica, mas o momento nessa colisão ele é conservado. A energia em geral não é conservada numa colisão inelástica, porque o fato de tu quebrar um material faz ele perder energia no processo, né? Diferente de um processo onde não perde energia, que a gente estuda tanto na física, né? Tipo as montanhas russas e coisas do gênero assim. Aqui, nós vamos considerar, então, o fato de ser uma colisão inelástica, então, o momento é conservado. Só que quando nós temos uma colisão completamente inelástica, nós temos a equação, como é que eu posso escrever ela em algum lugar aqui? Eu acho que eu vou escrever nessa telinha que eu coloco aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Quando nós temos uma colisão inelástica, em geral a gente tem algo assim, ó. MV igual, vamos chamar de M1, V1 mais M2, V2. O que é isso? Isso é basicamente, meu Deus, aqui. Aumentou a letra, não queria que aumentasse a letra. Igual, fazer outra aqui. M1, V1, M2, V2 igual ao quê? Isso é lá da física 1, tá? É igual a as duas massas juntas. Por que agora elas vão estar somadas juntas? Porque elas estão agregadas, elas estão juntas no mesmo bloco ali, né? O bloco agregou a bala, então agora o bloco tem a massa da bala junto, né? Então por isso que, apesar de dois corpos puderem ter velocidades diferentes, quando há uma colisão inelástica, as massas se somam, então a velocidade dos dois é uma só, porque eles são uma coisa só agora, né? Essa soma de massas aqui significa que eles são um objeto só. Mas no nosso caso, né, o que acontecia? O bloco, vamos supor que aqui é o bloco, o M2 é o bloco, a velocidade dele é zero. Nossa, tá lamentável mesmo dessas aulas aqui. Caraca. Nossa, o cara tá acostumado a fazer de um jeito, daí... Não, agora vocês têm que vir de uma vez aqui e fazer de outro jeito completamente diferente. Daí é complicado, porque o computador não tem nenhum aplicativo para dar aula. O computador não tem nem o Paint, cara. Como é que pode o computador não ter Paint? Então, o que aconteceu? A massa deve estar aparecendo pro rapaz lá. Pode rir, mas é verdade, complicado. É treta, cara. Bem, então, todo momento que vem por meio do projétil acaba virando um momento do projétil e da massa agora. É isso que essa equação está te dizendo. Todo momento vinha do projétil. Por quê? Porque momento é massa vezes velocidade. O bloco estava parado. Então, o momento vem do projétil, que tinha uma massinha pequena, mas estava em alta velocidade. Então, a física 1 te diz o seguinte: o momento antes deve ser sempre igual ao momento depois. Em outras palavras, o momento é conservado. Então, o momento antes da colisão tem que ser igual ao momento depois da colisão. Não, aqui não é velocidade zero. Então, essa bolinha aqui é porque, apesar dessa equação valer para a soma de vários corpos, eu coloquei 2 aqui, eu apaguei a parte que era referente ao bloco, porque o bloco está parado. Então, apesar de ele ter massa, a velocidade dele é zero. Então, uma massa qualquer vezes zero, zero. Por isso que a conservação do momento se dá do movimento do projétil e depois do movimento que haverá do projétil e do bloco juntos. Então, aqui, lado esquerdo, antes da colisão, a gente só tem massa do bloco e velocidade massa do projétil e velocidade do projétil. Depois da colisão, massa do projétil e do bloco juntas, vezes a velocidade que essas coisas vão ter. Ok? Então, veja, olha só que interessante. Eu sei a massa do projétil, eu sei a velocidade do projétil, eu sei a massa do bloco. Eu tenho tudo, eu só não tenho a velocidade com que ele vai começar a se mover depois. Então, eu descubro ela. Né? Eu posso isolar ela e descobrir ela. E é isso que é feito aqui, ó. Ele já passa dividindo e tal, aqui, né? Ele já vai rapidão. Por isso que eu queria fazer, né? A conta, mas não deu. Eu juro pra ti, tá? O negócio tá aqui, eu vou falar no suporte. Eu tô tentando.
Ó, então a gente encontra a massa com que ele começa o movimento. Ele começa com 1,1 metro por segundo. E qual que é o grande lance, né? Eu vou até tirar o fone aqui, que se o Vilmar falar, eu posso escutar. Só tá ele online, não? Só tem tu no presencial e só ele no online, daí complicou a matéria. Daí, o que acontece aqui? Quando nós temos um movimento oscilatório, eu mostrei isso para ti na última aula, tá lá nos vídeos também gravados, que a velocidade máxima do objeto, ela ocorre sempre quando a derivada da posição é zero, então tu tem um ponto de máxima. Então, o que acontece na prática? Então, resumindo a história toda, tu vai ter velocidade máxima no movimento harmônico simples quando o objeto que está oscilando, no caso aqui a massa com o projétil, ele estiver passando pela posição de equilíbrio. Imagina, é bem óbvio isso, né? Imagina uma massa oscilando. Ela foi, e daí ela tem que parar para voltar, e daí ela começa a diminuir a velocidade dela, a velocidade. Exato. Então, naquele meio, né, no meio da extensão máxima e da contração máxima, que é a posição de equilíbrio, é onde ela passa com a maior velocidade. É onde a aceleração é zero. Isso, se a velocidade é máxima, a derivada dela tem que ser zero, exatamente. Cálculo 1, isso aí. Muito bem. Então, nós já sabemos qual que é a velocidade máxima, que é a própria velocidade que eu obtive aqui na colisão inelástica. Né? Agora, como é que eu vou usar essa informação da velocidade máxima para, novamente, encontrar o que o problema está pedindo? Que é, agora em B, né? A A já foi feita, agora em B, amplitude do movimento, né? A velocidade do bloco imediatamente após a colisão, essa velocidade que a gente encontrou aqui pela conservação do momento, tá? A velocidade de quando a bola bate nele e começa a se mover. Essa é a velocidade máxima. Muito bem. E estamos muito bem nesta lógica, pois a velocidade máxima ocorreu justamente na posição de equilíbrio, porque o bloco estava na posição de equilíbrio. O projeto chegou, fez ele sair da posição de equilíbrio. Mas quando ele bater lá no fim da mola e voltar, ali na posição de equilíbrio ele vai estar com a mesma velocidade da colisão. Isso é o bonito da física. Como energia é conservada, quando ele passar de novo naquela posição, ele vai passar com a mesma velocidade, porque ele não está ganhando nem perdendo velocidade no processo, ok? E também porque a colisão ocorreu justamente na posição de equilíbrio. Agora, nós temos que usar aquilo que eu falei para ti na aula passada sobre conservação de energia. Também está na aula gravada, gente. Nós temos conservação de energia num movimento harmônico simples. O nome simples indica que ele não é amortecido, que não tem uma força contra o movimento, tipo uma força de atrito. Então, é uma coisa simples aqui. A energia se conserva. Então, a única coisa que tu precisa para encontrar qual é o deslocamento máximo é saber que a energia se conserva. E saber, então, que tu sempre pode relacionar a energia potencial com a energia cinética, né? Aquela velha conservação de energia da física 1, que aqui também ocorre porque é mecânica, né? A energia potencial e a energia cinética, somadas em qualquer ponto do teu trajeto, do teu processo físico, ela é sempre a mesma, porque a energia é conservada. Se a energia é conservada, galera, lembrem-se, a gente viu isso em física geral 1, potencial mais cinética inicial é igual a potencial mais cinética final. Professor, mas aqui não tem a gravidade, não vai ter potencial gravitacional. Realmente, não tem gravidade, mas o que a gente tem é energia potencial elástica. Energia que vem da mola. A mola, quando ela está muito contraída, ela tem potencialidade de expandir. A gente viu isso um pouco na aula de física geral 1 também. Então, qual que é o grande lance? A gente já sabe qual é a velocidade máxima, mas que aquilo não vai chegar. Se a gente já sabe a velocidade máxima e a energia se conserva, com a mesma energia que esse bloco tem na velocidade máxima, ele vai ter na expansão ou na contração máxima. Em outras palavras, a energia cinética máxima é o mesmo valor que a energia potencial máxima. Então, para resumir tudo que eu falei, a energia cinética máxima
é o mesmo valor que a energia potencial máxima. Por quê? Porque quando ele está o mais esticado possível, a velocidade dele é zero, né? Essa mola indo, voltando e voltando. Quando ela está aqui, ela contraiu o máximo, ela está parada. A energia cinética é zero, aí zero nada, o outro lado tem que subir todo. Exatamente. Essa é a conservação, isso é o bonito da conservação. Então, por isso, a gente consegue achar a amplitude máxima, porque o Xm da equação da energia da mola é justamente a amplitude máxima. Então, a energia cinética máxima lado esquerdo, igual a energia potencial máxima lado direito. Muito bem. Então, agora a hora que a gente substitui os valores, né, vira só uma continha de matemática. Então, a grande ideia aqui não é resolver a conta, né, mas sim entender os processos. Né? Recapitulando, o projétil bateu, colisão inelástica, entrou todo na massa, que começa a oscilar então quando o projétil entra em contato. Qual é a velocidade disso? A velocidade sai para conservação do momento. Mostrei lá na continha no quadrinho esquisito lá. Para encontrar então a energia, conservação de energia. Então são dois processos diferentes. Muito bem. Vamos ver outro problema que eu preparei aqui também. Oi, diga. Sobre o momento lá, se, por exemplo, talvez eu tenha perdido isso aí, se depois se questão, não sei, mas se, por exemplo, se for imaginando que o outro projeto também tem a velocidade, aí vai ser negativo quando para calcular o momento? Sim, tu tem que cuidar com isso. Por quê? Porque se você tiver dois objetos se movendo um em direção ao outro com sentidos opostos, tu tem que lembrar que o momento ele é uma grandeza vetorial, que nem velocidade, porque ele é feito de velocidade. Né? Então, tu tem velocidade para um lado, velocidade para o outro, tu vai ter que definir um sentido positivo, normalmente é a direita, e o que tiver para a direita é positivo, o que tiver para a esquerda é negativo. Então, troca o sinal. Assim. Mas ali como estava parado, zero. Né? Beleza. Então, muito bem, muito bem. Muito bem, vamos ver esse problema aqui, realmente, ele parece feioso, mas a resolução é fácil. Vamos lá. Considere o medidor de Venturi do problema 65 ali, que é esse aqui, basicamente. Sem o manômetro. Suponha que A é igual a 5A. A área, essa área aqui do desenho, tá meio feio aqui, mas vamos tentar, né? O Halliday que eu tenho aqui também não é dos melhores. Essa área aqui que o fluido passa, ela é 5 vezes maior que essa areazinha pequenininha. O processo que está acontecendo aqui, pelo menos grosso modo, ignorando o tubinho aqui embaixo, já que ele está dizendo para ignorar o manômetro mesmo, é o processo que a gente faz normalmente quando a gente pega uma mangueira e aperta ela. Eu falei muito sobre isso na videoaula lá, slide. O que acontece quando a gente aperta uma mangueira? Não sai mais água da mangueira, ela só sai com maior velocidade. Por quê? Porque deve haver a conservação de massa. A quantidade de água que entra numa mangueira tem que ser a mesma que sai. Né? Tu tá com a torneira ligada lá. Tu não vai entupir a mangueira de água. A quantidade que está saindo da torneira vai ter que sair da mangueira lá na frente, porque a mangueira já está cheia de água, entendeu? Então, o que ocorre se eu aperto ela? Tu tem menos área para sair a água. Então, para compensar isso, para a mangueira não explodir, aumenta essa velocidade. A velocidade aumenta. Então, a princípio, se aqui nós temos uma área 5 vezes maior, a velocidade aqui vai ser 5 vezes maior, para compensar, né? Exatamente. Beleza. E que a pressão no ponto P1 é 2 atm. Então, a pressão aqui, onde é o ponto? Acho que é o ponto 1 que ele está dizendo aqui. Então, aqui. Beleza. Calcule os valores A da velocidade V no ponto A e B, a velocidade V no ponto B. Ponto A, velocidade V no ponto A, para que a pressão P2 no ponto A seja zero. Então, calcule A, os valores da velocidade V no ponto A e da velocidade V no ponto...
ponto Azão e Azinho, vamos dizer assim, para que a pressão P2 no ponto A seja zero. Muito bem. Então, primeiro, o grande lance aqui é o seguinte: quando nós estamos estudando os fluidos, a gente tem duas situações, a hidrostática e a hidrodinâmica. A hidrostática é tipo o problema que a gente fez anteriormente. Por que é hidrostática? Porque o sistema estava em equilíbrio, estava parado. Eu podia estudar a pressão, densidade, coisas assim, em especial com uma equação simples, porque o sistema estava parado. Mas, às vezes, você tem fluidos em movimento, como é esse exemplo agora da mangueira que eu falei. Então, o que rola, né? Rola que tu tem hidrodinâmica. E na hidrodinâmica nós temos uma equação especial, que é a equação de Bernoulli. Ela sai de conservação de energia e do teorema trabalho-energia cinética. Também tem um vídeo definindo ela lá. Aqui a gente só vai utilizar ela, então não precisa definir ela. Então, aqui é para ser a parte fácil. Então, como eu quero saber qual que é a velocidade para que a pressão num determinado ponto seja zero, eu vou ter que utilizar a equação de Bernoulli. A questão é o seguinte, aqui ela já está, vamos dizer assim, isolada, né? Lá na equação de Bernoulli tem velocidade, tem pressão e tal, e daí o problema é que eu não estou com ela aqui, porque eu imaginei que eu ia escrever ela na lousa, né? Mas a questão é, tu tem a equação de Bernoulli, vai ter as velocidades lá, as pressões, tu vai dizer que uma das pressões é zero e vai isolar a velocidade, que aparece lá na equação de Bernoulli. Eu não estou realmente com a equação aqui, mas eu te garanto que isso vai acontecer. É bom tu sempre ter o livro contigo, assim, já que tu tá no presencial, tenta pegar lá o Halliday, eu acho que eles têm um Halliday 2 lá, físico. Daí tu ia ver a equação de Bernoulli, que ela é uma equação meio longa, assim. Ela tem um termo igual à da equação que a gente viu agora há pouco, né? Mais um termo de cinética, que é ρ v quadrado sobre 2. Então, por isso que tem essa raiz quadrada aqui, porque o v aparece ao quadrado na expressão de Bernoulli. Exato, isola tudo, tem que fazer a raiz quadrada para sair o v. E, bem, assim tu encontra a velocidade, então, no ponto de interesse, né, que é o que pede aqui. Então, é simplesmente jogar valor na equação de Bernoulli. E depois, ele quer da velocidade v no ponto A. Então, ele quer saber a velocidadezinha no outro ponto lá. Mas qual é o grande lance? Tu não precisa fazer de novo a equação de Bernoulli para encontrar. Por quê? Porque tu já encontrou uma das velocidades. Ok? Exato. Então, como tu já tem essa relação pela conservação de massa, tu só joga ela lá e pronto. Então, tu já encontrou. Desculpa, o quê? Esse quadrado, pi sobre 4. Pi sobre 4. Ah, sim, na C. A gente não falou sobre a questão C antes. Isso. Vamos ver a C agora. Calcule a vazão correspondente se o diâmetro do ponto A é 5 centímetros. Então, bem, aqui só uma questão de curiosidade, mas o que é a vazão, né? Vazão é o quanto de água sai numa determinada área, né? Então, e num determinado tempo. Então, a equação da conservação, eu vou escrever ela aqui no quadrinho. A equação da conservação de massa, que eu estava te falando agora, isso de apertar a mangueira, ela é assim, ó, A1V1 igual a A2V2. Né? O que é isso? O que é isso? Isso aqui também está lá nos slides, tá? A área, num determinado ponto da tua mangueira, do teu cano, o que quer que seja, aquilo que tem um fluido passando, vezes a velocidade com que ele passa naquele lugar é igual à área em qualquer outro ponto do cano, vezes a velocidade com que ela passa em qualquer outro ponto. Então, qual que é o grande lance? Se eu altero a área, se eu digo que ela é 5 vezes aquela ali, né? Que ela é 5 vezes menor, então eu faria, por exemplo, assim, ó. Então, cara, me lembro de nunca mais usar esse jumbo aqui.
Muito ruim. Então, tipo, virou uma questão só de tu isolar a velocidade, entendeu? Então, essas equações, elas não são difíceis de resolver. No geral, a gente não vai usar integral, vai ser tranquilo. O problema é visualizar isso, né? Eu mostrando aqui, eu já estou indo direto ao ponto, mas a gente podia ficar enrolando. Ah, e como que a gente vai... Não. Já tá tudo dando errado aqui, não vou ficar enrolando, não. Agora, se a gente está calculando a vazão, então a vazão é justamente essa quantidade de fluido que passa numa determinada área. Então ela é justamente o que eu acabei de escrever aqui. Ela é justamente A V1. E esse valor ele é constante, né? Eu vou colocar um C de constante aqui. E esse aqui é a vazão. Isso é a vazão. Ok? Então, em outras palavras, a vazão se conserva. A vazão em qualquer lugar do meu circuito que o fluido está passando se conserva. Ok? Muito massa isso. Muito massa. Então, o que rola aqui? Se a vazão é a mesma, agora é só fazer a conta, né? Porque eu sei a velocidade. Eu obtive a velocidade aqui. Tem duas até. Tem 2 lugares. Agora eu só preciso da área em qualquer um desses 2 lugares que eu conheço a velocidade. Né? Então, qual é a área de um tubo? É a área de um círculo. A área de um círculo é πr quadrado. Então, por isso que apareceu π. πr ao quadrado. Então, qual que é o raio que ele dá aqui? 5 centímetros. Exato, daí tu eleva ao quadrado, por isso que aparece 4. Isso, garoto. Pronto, já era. Vamos lá, vamos tentar fazer mais um último aqui. Conversar mais sobre um. Eu ia propor para vocês... Bem, se bem que o Vilmar pode tentar também, não custa nada. Mas esse aqui é muito feio. Quero por um... esse aqui me parece um pouquinho mais tranquilo. Já tá com as respostas tudo aqui. Então eu vou dar a colher de chá de mostrar aí, ó. A gente tem uns 20 minutos ainda de aula acaba às 5, né? Tenta fazer esse exercício, eu vou deixar essa parte inicial ali, mas tenta não olhar. A questão é o seguinte, né, vou ler aqui e vou dar uma breve explicação. O problema é que eu não peguei a figura, né? Eita, Samuel. É pra acabar, hein? Mas é só um bloquinho, é um desenho bonitinho, mas que não tem nada a ver com o problema. Possui massa de 1,50, a constante elástica é essa. Então tem uma força de amortecimento, é dada por menos B dx dt, onde o B é igual a 230 gramas por segundo. O bloco é puxado 12 centímetros para baixo e liberado. Então imagina, tu está puxando um bloco que vai oscilar. Só que ele não vai oscilar para sempre, ele vai diminuindo. Até o momento que ele para. Calcule o tempo necessário para que a amplitude das oscilações resultantes diminua para 1/3 do valor inicial. Ok? 1/3. Então, aí que tá, né? Eu não tô com o Halliday aqui, eu sou um animal, não trouxe o Halliday no pendrive, só que a equação ela é bem simples. Tu tem anotado aí a equação que eu escrevi na aula passada? Da posição. Não, x de t. X de t igual a xm, cosseno de ômega t mais φ. Não, essa eu acho que não é. É a equação do deslocamento no movimento harmônico simples. Então, que eu não estou com os slides aqui, quando eu começo a pensar nisso, eu fico meio puto. Mas talvez tenha aqui no meu negócio aqui. Instituto, disciplinas, aqui, maravilha. Cara, quando é precavido. Vou te mostrar a equação. A equação do amortecimento, ela é praticamente igual à equação normal da física. Do movimento oscilatório que eu te mostrei na aula passada, que é aquela que tem cosseno, basicamente. É praticamente igual, só que tem que ter um termo que dá conta de fazer o movimento parar. E esse termo é uma exponencial. Ele vai gradativamente, que nem uma exponencialzinha, parando. A equação está... A equação está por aqui. Deixa eu arrumar aqui.
Ó, a equação é essa. Vou dar um zoomzinho aqui. Copia aí também, tá, Vilmar? Então aqui é B, menos BT, tá? Aqui é BT, aqui é 2M. Então é igualzinho a equação da aula passada, só que aqui é menos BT sobre 2M, tá bom? Daí o que acontece? Imagina que o teu negócio está oscilando. Imagina que ele está oscilando. Ele começa com uma amplitude máxima, só que como tem um amortecimento, a oscilação vai gradativamente. O que ele quer? Ele quer saber quando que tu vai ter uma amplitude três vezes menor, um terço menor, isso, que o inicial. Então, copiou a equaçãozinha? Né? Então, ó, amplitude está aqui, se liga, amplitude está aqui. Aqui está o termo que reduz. Tu quer que esse termo faça esse aqui ser dividido por 3. Então, isso aqui basicamente vai ter que ser 1 sobre 3. Entendeu a ideia? Porque tu quer que a amplitude máxima da tua oscilação seja reduzida por 3, seja um terço. O que é que pode reduzir a amplitude máxima? É isso aqui. Então, tu quer saber qual é o instante que essa desgraça aqui é um terço. Porque nesse instante a amplitude máxima vai ser um terço. Sacou a ideia? Então, qual que tem que ser o valor do t, basicamente, para que essa exponencial toda, essa coisa toda, seja um terço? A ideia é essa, tá bom? Então eu vou no banheiro rapidalhos aí e já volto.
Ah, sim, Vilmar, verdade, verdade. Desculpa, eu estava explicando para ele rapidinho aqui, foi rápido, desculpa mesmo, né? Que é basicamente, né, aplicar o LN dos dois lados. A hora que a gente aplica o LN dos dois lados, a gente tem o poder de tirar as coisas do exponencial. A gente quer tirar só o t. Só que a hora que a gente faz isso, sai tudo junto. Então, aplico o LN dos dois lados. De um lado eu vou ter ln do e elevado à parada toda, e do outro ln de 1/3. Só que aí que tá. Quando tu aplica o ln em específico, numa função que é e elevado a alguma coisa, ela corta o e. O ln corta com o e, basicamente. Simplifica por questão de propriedade. Então, tudo que está ali no exponencial do e vai descer. É o que está aparecendo aqui, olha só. Muito bem. Daí agora é só tu passar o 2m para um lado, passar o b dividindo, parari, parará, substitui os valores denunciados e já era. Tudo bem? Beleza. Então, show. Conseguiu fazer, viu, Marto? Falou aqui que sabia a fórmula, pelo menos. Era só fazer essas propriedades algébricas, tá? Coisa que, não sei, acho que vocês já viram em cálculo 1, né? Isso. Cálculo 2 eu acho que vai dar mais parte de ter que usar a linha para tirar. Ah, é? É. Eu não estou usando mais agora. A gente usa muito isso em limite, para resolver limites. Pode ser, eu não estou lembrando. Provavelmente eu não vi também. O que ele está pedindo a B? Quantas oscilações o bloco realiza nesse intervalo de tempo? Então, como que eu descubro quantas oscilações ocorreu no intervalo de tempo? Bem, vamos pensar, né? Tá lá oscilando pra caramba. Pode ser que esteja oscilando pra caramba. Quantas vezes ele oscilou até ficar 1/3 da onda? É isso que ele quer saber. A gente descobre isso descobrindo o período de oscilação, quanto tempo demora para dar uma oscilação. Note o seguinte, a princípio, esse amortecimento ele não vai influenciar, bem, ele influencia, eu estaria errado se eu falasse o contrário, ele influencia sim, ele influencia na frequência de oscilação. Então, pense frequência como a quantidade de oscilações que tu faz num determinado tempo, ok? Eu falei isso para ti na aula passada sobre frequência, período e tal, né? O período, então, que é o inverso da frequência, é a quantidade de tempo que demora uma oscilação. Nós encontramos, espero que o Vilmar tenha feito a conta, esse valor de tempo aqui de 14,3 segundos. Nós já temos, então, o tempo que ele ficou oscilando, 14,3 segundos, até ficar 1/3. Ele está perguntando quantas oscilações rolaram nesse tempo. Então eu preciso saber quanto tempo demora para dar uma oscilação. Depois que eu tiver esse tempo, eu divido por 14,3 e descubro quantas oscilações aconteceram. Como é que eu vou encontrar? Na equação que tu anotou, tem a frequência angular, tá vendo? Eu não pedi para vocês anotar o resto, mas está aqui embaixo. A frequência angular no movimento amortecido é essa. Então, ó, K, que é uma característica da mola, né, constante de mola, M, que é a massa do objeto oscilante, e B, que é aquela constantezinha de amortecimento que está no enunciado. Então, o esquema aqui é o seguinte, tu vai obter a frequência angular e, sabendo que frequência é o inverso do período, aqui é só fazer conta, né, só jogar os númerozinhos. Sabendo que frequência é o inverso do período, e sabendo que frequência angular é 2π frequência normal, tu consegue encontrar o período desse jeito, tá bom? Então, bem, tenta pelo menos encontrar a frequência agora, hein? Tu tem os valores todos, né? Já copiou a equação, né? Tá, tudo ao quadrado aqui. Agora né? Agora que tu tá com o enunciado aqui, só tem que converter aqui para quilogramas por segundo, né? A equação embaixo sobre 4, 4n ao quadrado. Tudo raiz. Ô, professor, a aula que você passou lá na frequência angular seria a primeira parte, deveria ser menos b sobre 4, ali, o que seria, bem certo, que agora eu estou me perdido.
Vou ter que te pedir para falar de novo, porque o Vinícius está de prova que ficou um negócio bem ruim o áudio. Pode falar de novo, agora eu pus o fone. Desculpa. A questão da frequência angular, a fórmula ali é o ρ g raiz quadrada de K sobre M, né? Isso é D sobre 4M. O que seria? Puta, cara, não dá para escutar nada. O som tá saindo pelo projetor. Desculpa mesmo, Vilmar. Tá complicado as coisas funcionar aqui. Nossa, que raiva que eu tô sentindo. Ai, ai, ai. Pô, mas o fone não chega. Talvez não chegue. É na verdinha ou na azul, né? É na... sei lá, cara. Tanto que eu não leve um choque, tá bom. É que deve estar na HD ali e tal. Tem que mudar alguma coisa na configuração. Tenta falar qualquer coisa, Vilmar, só para ver se funciona aqui. Opa, tá ouvindo? Não, ainda não tá funcionando. Tem que mudar alguma coisa aqui, ó, mas eu clico nesse negócio de som do Windows e ele não deixa. Eu sei que tem que vir aqui para mudar, mas... Bem, fazer o quê? Desculpa mesmo, tá, Vilmar? Depois você pode me mandar a dúvida por e-mail, se for o caso, mais explicado. Então, pode mandar as fotos também da tua resolução, daí eu posso dar uma explicadinha melhor, uma corrigidinha melhor, se for o caso. Ó, o lance é tu jogar os valores nessa equação, tá? Os valores são os que estão aqui no enunciado. A única coisa que tu precisa fazer é converter as coisas para a unidade certa, né? 230 está em gramas, passa para quilogramas, divide por 1000. Grama para quilograma, divide por 1000. E, bem, é isso, basicamente. E Mário, eu vou finalizando por aqui, tá, meu querido? Depois tu manda alguma foto lá, qualquer coisa para eu ver o que tu fez. Falou, obrigado de novo por ter entrado na aula, velho.